A economia do Brasil acaba de registrar aí um crescimento de 9% no trimestre. Também estão falando de uma taxa de desemprego recorde e, ao mesmo tempo, temos também 35 milhões de novos brasileiros incorporados à classe média. A sua principal bandeira de campanha fala que o Brasil pode mais. Eu gostaria que o senhor falasse, desenvolvesse um pouco em que campo exatamente esses avanços podem se dar diante desse cenário que a gente está assistindo aí no país. Bom, poder manter uma alta taxa de crescimento já significa poder mais, porque crescimento sustentado ao longo do tempo e dos anos sempre é um objetivo ambicioso e difícil de ser alcançado. De modo que uma questão fundamental é poder manter uma taxa de crescimento elevada. Evidentemente não esta que houve neste ano, que está influenciada pelo fato de que no ano passado a base de comparação é muito baixa, né, por causa do evento da crise. Qual é a taxa possível? De toda maneira, mesmo deflacionando, por isso seria um crescimento razoável neste ano, em torno de 6%. E isto, quer dizer, quando os impactos da base reduzida do ano passado já forem diminuídos sobre o cálculo da média, né? Mas, para isso, você tem que enfrentar os problemas que vêm por diante, que são basicamente da insuficiência dos investimentos na infraestrutura, de um lado, do outro, que vem do comércio exterior, porque nós estamos com uma evolução nas contas externas negativa nos últimos tempos. Está caindo. Bem negativa, está caindo e muitos problemas pelo lado da produção. No sentido que de gargalos de infraestrutura? Não, e de pouco dinamismo relativo das exportações quando comparados às importações. Então você tem dois problemas aí: infraestrutura, de um lado, que encarece o chamado custo Brasil, digamos assim, mais genericamente, e do outro lado, a performance desfavorável no comércio exterior. Do ponto de vista da gestão dessa economia, quer dizer, sempre há uma zona cinzenta ali entre Banco Central, Ministério da Fazenda. Nesse governo, praticamente os dois estão ali do mesmo tamanho. Como é que fica num governo do Serra? Num governo meu, vão ser instituições absolutamente entrosadas. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central e o secretário do Tesouro, que são gente que, mesmo sendo subordinados, são muito importantes, vão estar todos afinados com o que se quer. Tem subordinação? Não vai ter, eu não governo, tem gente que governa, não estou falando do Lula, porque tudo que eu falo vira Lula. Né? Se eu digo, Contraponto. Eu gosto de chá. Ele gosta de... Serra acusa Lula de só gostar de chá. Mas eu não sou de botar contrapesos. Mas aí tem subordinação de um com o outro? De uma maneira, tem outro que pensa de outra maneira. Não teria. Não. Mas, por exemplo, isso não predispõe... A subordinação que todo mundo diz, que pelo menos o senhor não falou, mas disse que o presidente do Banco Central seria subordinado ao ministro da Fazenda. No seu governo, não? Como sempre. Mas não vai ser alguém que o ministro da Fazenda não queira. Vai ter que dar o aval. Mas não seria subordinado, né? Porque praticamente seria essa questão formal. Na verdade, o presidente mudou de status para evitar um processo contra o Meirelles, lembra? É verdade. Não foi nenhuma doutrina econômica. Foi uma questão não vi nenhum artigo técnica. neoliberal na imprensa defendendo que o presidente do Banco Central tivesse o status de ministro para não ser processado. E essa foi a razão pela qual se deu o status de ministro. E o senhor devolveria ao eixo. Mas houve autonomia. Como se fosse um requisito econômico. Não, mas ele teve autonomia para trabalhar, efetivamente. Quer dizer, essa autonomia... Assim como teve também durante o governo Fernando Henrique. Eu sei, mas quer dizer, havendo uma subordinação... Mas o Fernando Henrique trocou 2 vezes, e eu respeito muito as pessoas que estavam exercendo a presidência, mas foram trocados, em certo momento, o presidente do Banco Central. Né? O que mostra que o presidente intervém. Uhum. Né? Porque hoje o senhor não vê espaço para uma troca, assim, quer dizer, digamos, num governo como foi o do Lula, o fato do presidente do Banco Central estar ali com alguma independência, mexer nele teria sido uma sinalização errada do governo? Não sei. Aí é outra história. Eu não julgo o governo Lula. Sempre conversei com o Lula com toda a liberdade a respeito das coisas que eu pensava sobre o Brasil e a economia brasileira.